Nós queremos nos envolver
fazendo neste lugar. Algo poderoso do céu nessa noite para a sua vida. Algo poderoso do céu nessa noite para a minha vida. Essa foi a noite que o Pai preparou para estarmos aqui neste lugar. Essa foi a noite que ele viu o coração de filho clamando pela presença do Pai, e o Pai desceu e ele está aqui. É uma noite onde ele está tocando corações, onde ele está reposicionando propósitos. É uma noite onde ele está apontando aquilo que foi construído fora dele e que vai ser derribado para edificar algo sobre o fundamento correto nessa noite. E o que nós queremos é mergulhar nesse rio, é ir mais profundo nesse rio. Entramos no ambiente de louvor e adoração, e agora nós vamos entrar no ambiente de rendição, no ambiente onde os nossos ouvidos serão abertos, onde os nossos sentidos vão estar aguçados, onde o discernimento do Espírito vai fazer parte desse momento, onde a presença de Deus vai impactar a minha vida e a tua vida, alinhando a minha vida com o propósito, alinhando a sua vida com o propósito, trazendo de novo o sentido da sua existência, trazendo de novo o teu coração para Ele, a sua vida para Ele, a sua vida para Ele, a sua vida para Ele. Dançamos para Ele, cantamos para Ele, as notas é para Ele. Aleluia, Santo Deus, Santo é o teu nome, Jesus. Tem algo diferente aqui, gente. Tem algo diferente. Não tem isso como jargão, por favor. Mas tem pessoas aqui que a vida nunca mais vai ser a mesma. Tem pessoas aqui que vai vir adversidades piores do que as que vêm até hoje. A oposição vai se levantar muito mais forte do que se levantou até hoje. Mas ninguém nunca mais vai te parar, ninguém nunca mais vai te arrancar do lugar que você está em Deus. Ninguém vai roubar aquilo que Ele está plantando como semente na tua vida nessa noite. E que você não fale, já me falaram isso. Não é pelo falar, é por quanto a gente se entrega para aquilo que o Pai está falando. Hoje eu não quero entrar no formato de mandar você sentar ou de pedir para você sentar. Faz o que você quiser. Se você quiser sentar, você senta. Se você quiser ficar aí com o seu corpo se balançando, você fica. Se você quiser se prostrar, você se prostra, porque o Espírito de Deus está aqui e é Ele quem vai dirigir a sua vida. É Ele que vai entronizar no seu coração e fazer o que tiver que ser feito. O louvor, o pessoal que está aqui, eu não quero que desça. Eu quero que vocês fiquem aqui. Eu quero que vocês tenham sensibilidade, discernimento do que o Espírito está fazendo essa noite. Que a hora que for para você fazer barulho, você faz. E a hora que for para você tocar suave, você toque. Mas por favor, vamos se envolver com o rio de Deus. Nós não podemos desprezar o que o Pai está fazendo aqui neste lugar nessa noite. Nós não podemos nem pensar em parar, porque nenhum de nós vai ter a capacidade de parar. Nem diabo, nem demônios, nem principados e nem potestade, nem eu e nem você, nem a morte, nem anjo, ninguém. E a palavra que Deus me traz nessa noite é uma palavra que fala a respeito de construção. Foi o que Deus mexeu comigo nessa tarde, foi a respeito de construção. E se eu fosse falar, de repente, o que você falaria, Aguinaldo, que essa palavra, você ia falar, construindo, ou sendo construído? Não, eu gostaria que essa palavra impactasse a tua vida, no sentido de que essa palavra se tornasse o prumo de Deus na tua vida. O prumo de Deus na minha vida, o prumo de Deus na tua vida. A palavra fala, não precisa você abrir. Em caso você pode abrir, ela fala em Lucas,
favor, abra na sua casa. Abra na sua casa, vai pesquisar, vai ler. E a Bíblia fala assim, 14, 25. Fica nesse mesmo espírito, gente. Fala assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse: se alguém quiser vir a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e as suas irmãs e até a sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, esse não pode ser meu discípulo. Pois quando vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar os meios que tem para concluir, para que não aconteça de, tendo você lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos venham e zombem de você. E esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo para o combate não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar contra ele vem 20.000? Ao contrário disso, e ainda estando longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo que tem não pode ser meu discípulo. Eu queria falar um pouquinho a respeito de construção, e que nós pudéssemos olhar nessa noite não no sentido de apenas com aquele que vai sentar para calcular o que vai construir, mas que nós pudéssemos olhar numa perspectiva de alguém que já está construindo alguma coisa. Porque quer você queira, quer você aceite ou não, inconsciente ou conscientemente, nós estamos construindo alguma coisa. Na hora que você acorda, na hora que você sai, na hora que você volta, na hora que você levanta, você está construindo algumas coisas. E eu estou construindo algumas coisas na minha vida. E eu queria que você olhasse a respeito desse tipo de construção. Construção de uma obra já iniciada. Aquilo que nós já começamos a fazer na nossa vida. Aquilo que já está em andamento na nossa vida. De repente você está construindo alguma coisa na sua vida profissional, na sua vida ministerial, construindo na sua família, na sua caminhada cristã. Então nós já estamos construindo alguma coisa. E de repente esse nosso início de caminhada, de repente nós não sentamos para calcular os custos, para ver o que íamos gastar, para ver se íamos ter recursos para levar isso até o fim. Mas não importa, hoje nós já estamos. Nós já começamos a caminhar com Cristo. Muitos de nós já estamos casados. E como está a construção do seu casamento? Como está a construção da sua vida cristã? Como está a construção da sua paternidade, do seu relacionamento entre pais e filhos? Isso já está sendo construído. E sabe qual é o problema? Que muitas vezes que nós vamos construir, que nós vamos calcular os custos, a gente tem uma mentalidade de gastar menos. A gente faz orçamento com uma loja de material de construção, faz orçamento com a outra, faz com a outra. E a gente muitas vezes acaba optando por aquilo que vai trazer menos custos. A gente muitas vezes acaba comprando aquilo que vai ser mais rápido. E de repente aquilo que foi mais barato, aquilo que foi construído mais rápido, hoje já está em ruína. De repente o teu casamento está arruinado. De repente a sua vida profissional está arruinada. De repente a sua caminhada com Cristo está arruinada. Porque a gente escolheu o mais rápido, o mais fácil e o mais barato. A gente não teve tempo para investir nos recursos necessários. Quando Deus preparou o seu casamento, Ele preparou o seu casamento, eu tenho convicção disso, para que as pessoas olhassem de fora e olhassem para a construção do teu casamento e glorificassem a Deus. Não zombassem nem a Deus e não zombassem a você também. Quando Deus te chamou para essa boa obra, Ele não te chamou para que você passasse vergonha. Olha aí, começou a caminhar e não está conseguindo ir para frente, não. Ele te chamou para que as pessoas olhassem para você e vissem o brilho de Cristo na sua vida. Ele te chamou para que as pessoas olhassem as suas obras, as obras das suas construções, vissem a luz que há em tudo isso e glorificassem o teu Pai que está no céu. Mas de repente a gente só foi construindo. De repente hoje a gente olha para trás, ou olha para aquilo que estamos construindo, e o que a gente vê são rachaduras. O que a gente vê são construções indo à ruína. O que a gente vê olhando ministerialmente para muitos ministérios, de repente até na minha vida, rachaduras, trincas, que precisam ser reparadas. E só que nós não podemos disso voltar atrás.
O que Deus quer não é romper com a tua construção. O que Deus quer é descer o prumo e mostrar para você o que está torto, para que a gente possa colocar no lugar, debaixo da unção do Espírito Santo. Ele não quer acabar com a tua vida, Ele quer que você anule essa vida, para você construir uma vida sobre o fundamento correto. De repente você foi para Jesus e te falaram, sabe, existe alguém que pode te salvar dessa vida miserável que você vive. Existe uma vida eterna, e a porta para essa vida eterna, o acesso para essa vida eterna é por meio de Jesus. E você correu para Cristo para ser salvo. E isso não é ruim. Quando a gente está na escuridão, o papel nosso, eu creio que o nosso maior anseio deveria ser a luz. Deveria estar na luz, brilhar com a luz. Então, se você aceitou Cristo para fugir da escuridão, amém, é sinal que você encontrou a luz, que você encontrou a porta da salvação. Mas a salvação não é um fim em si mesmo, a salvação é a porta. De repente faz 5 anos que você conheceu Jesus e você ainda caminha com Ele por causa da salvação. Não, Ele já te salvou. Você confessou o nome do Senhor Jesus, você creu que Ele é o Salvador, você disse, não, Ele é o único Salvador, e você já está salvo. E quem sabe em 5 anos já era para você ter renunciado à sua vida, já era para você ter tomado a sua cruz, e já era para você estar seguindo Jesus. Se fosse para o matadouro, amém, eu vou para o matadouro. Eu vou perder minha vida, mas eu vou perder minha vida. Mas não se contentar mais e dizer, eu sou salvo. Amém que você é salvo, amém que eu sou salvo. Mas existe algo mais. Existe algo além. Existe um caminhar com Cristo. Existe renunciar na nossa vida. E é para isso que Ele está descendo, para alinhar essa construção da nossa vida cristã, para alinhar o seu matrimônio, para alinhar a sua vida, o seu namoro, para alinhar a sua vida profissional. De repente a gente comprou uma areia ruim, de repente a gente optou pelo cimento mais barato, e não deu certo. Isso é ruim, não é ruim se a gente continuar caminhando assim. E o que é bom, a gente reconhecer que a gente usou matéria-prima incorreta, barata, e correr para a presença de Deus. Eu creio que essa é uma noite de socorro, uma noite de clamar a Ele, dizer, Deus, eu estou construindo tantas coisas, e tem coisas que eu estou construindo sem o Senhor. Sabe, Deus, tem coisas que aconteceram tão rápido. Não me falaram que o casamento era assim. Não me falaram que a gente ia discutir por causa de cores, por causa de comida. Não me falaram que a gente ia discutir por ambientes que a gente ia frequentar. Não. Na minha cabeça o casamento era um negócio perfeito do início ao fim. E a gente não se preparou para isso, mas a gente casou. E a gente não vai separar em nome de Jesus. A gente vai continuar construindo sobre o fundamento correto. A gente vai pedir socorro. A gente vai dizer, eu errei nessa construção, e correr para a presença do arquiteto, que é o nosso Deus, e dizer, sabe, Deus, onde eu errei, me ajuda a arrumar isso aqui. O Patrick e a Lara moravam num prédio, o prédio era novinho, o prédio que eles foram morar. E o dia que eles levaram a gente para fazer a visita, eu entrei pelo portão da garagem lá para descarregar algumas coisas junto com eles, e eu olhei lá e tinha um pilar, gente. E aquele pilar, ele tinha um dente no pilar. E eu achei muito horrível aquele pilar, muito feio aquele pilar. Mas se tirar aquele pilar de lá, vai desabar aquele prédio. Tem colunas que você não considerou que fossem boas, necessárias. Tem colunas que você achou até feia, mas que iam sustentar a sua vida para sempre. Mas que a gente optou por não colocar. Não vai ficar feio, eu não quero esse negócio feio. Era feio, mas era necessário. Então a gente precisa fazer o caminho de volta. A gente precisa fazer o caminho de volta. A gente precisa construir em Deus, a gente precisa estar em Deus. Nossa família, nossos filhos. Quando a Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo, é não vos conformeis com esse sistema mundano. Família, existe uma só família de Deus. E de que forma nós estamos construindo? Que tipo de relacionamento estamos tendo com os nossos filhos? Nós pais, será que sentamos com os nossos filhos para falar de Deus para eles? Será que nós sentamos para falar de vida cristã para eles? Será que nós estamos preparando os nossos filhos para o futuro? Será que nós estamos preparando os nossos filhos para que quando eles vão para a universidade, eles entrem e saiam de lá crendo em Deus ou não, se tornando um ateu? De que forma está a construção da nossa vida, gente? Deus me chamou tanta atenção e disse, é necessário reparar isso, porque muito disso é brecha. Quando o construtor vai construir, ele vai pensar nessas coisas. Ele vai pensar em ferramentas. De repente existia ferramenta disponível para mim e para você, para o nosso casamento dar certo, e a gente não fez uso.
ferramentas disponíveis para mim e para você, para a gente se tornar um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, cheio da unção e do Espírito Santo de Deus, e de repente a gente não usou essas ferramentas. E Deus não está anulando o nosso ministério, Deus não está anulando o nosso chamado, Deus não está nos descartando. O que Deus quer é que a gente tome essas ferramentas e construa da forma correta. Da forma correta, da forma correta, da forma correta. Quem sabe a gente hoje canta canções lindas que falam a respeito de Deus, mas o que tem guiado a nossa vida, quem sabe é aquela canção do Zeca Pagodinho, que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a vida levou a gente para um lugar que a gente não gostaria de estar. Ela nos deu um destino que não era o destino que Deus planejou para nós. A única vida que tem que conduzir a nossa vida é a vida de Cristo. É a vida de Cristo, é a vida de Cristo. Então nós precisamos dessas ferramentas. O que você tem usado, o que eu tenho usado. Ainda é tempo, gente. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. E aquilo que está perdido, ele vai encontrar. Ele fala que se uma ovelha se perder, ele vai lá, abandona 99, ele vai lá atrás daquela uma e ele traz de volta. Então aquilo que se perdeu dentro de nós, a própria luz do Espírito Santo vai invadir o nosso ser e vai mostrar para nós: pega essa ferramenta. Sabe por que não deu certo, você não usou isso? Toma isso aqui, eu te capacito. E é o único tipo de construção que ele não exige que você seja mestre de obra, um pedreiro profissional, alguém qualificado. Alguém postou na rede social e disse que ele não chama qualificado, ele qualifica os seus chamados. Então você não precisa ser mestre de obra, você não precisa ser carpinteiro, você não precisa ser pedreiro na construção dessa vida. Você apenas precisa estar com Cristo, ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele vai te conduzir, ele vai te instruir, ele vai te dar direção. Ele vai te dar direção. Então é tempo de rever a construção da nossa vida. É tempo de voltar a analisar a nossa vida. É tempo de a gente estar sozinho com Ele, para que Ele venha apontar aquilo que precisa ser mudado e transformado em mim e em você. E uma das ferramentas mais poderosas para a construção da nossa vida, seja qual for a área, é a oração. É a oração. É uma vida de oração. É não estar contente se não conseguir orar. É uma vida de quebrantamento diante dele, de joelho e coração prostrado diante dele. Assim, tudo que a gente for construir, gente, é uma ferramenta que não pode ficar fora da construção da nossa vida. Nós precisamos fazer o que a Bíblia fala. E você, quando orar, entra no teu quarto. Quando fala entra no teu quarto, fala a respeito de um acesso. Fala a respeito de uma chave que vira e um lugar onde você pode entrar para estar com Ele. E é dali que vai sair a recompensa. E Ele diz: você entra no teu quarto e fecha a porta. O que é fecha a porta? Não deixa nada daquilo que é externo entrar nesse ambiente onde você está com Deus. E o Pai que te vê em secreto não precisa as pessoas te verem, por favor. De repente a gente quer ser visto por homens. Olha aqui, eu oro, não precisa. A Bíblia fala que basta você entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto, estar em secreto com Deus, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É um ambiente onde você entra com o casamento destruído, você sai de lá com o casamento restaurado. É um ambiente onde você entra com a tua vida ministerial parada, freada, e entra nesse lugar, e o teu Pai que te vê em secreto ouve o teu clamor de recompensa, e você sai dali com o teu ministério restaurado. A Bíblia fala em Jeremias, aleluia, Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o futuro e uma esperança. Em outras versões está para lhe dar o fim que você deseja. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Oração, oração. Então vocês me invocarão como?
em oração, e eu os ouvirei, e darei o fim que vocês desejam. Externe seu coração diante de Deus. Sabe, Deus, esse é o modelo de casamento que eu desejo. Se o casamento fosse ruim, jamais Deus ia comparar ele com o relacionamento de Cristo com a igreja. É tão poderoso o casamento que ele fala, Paulo começa a falar, e no final ele diz: eu estou falando de Cristo e da igreja. De tão poderoso que é ser casado, gente. Então não desista do seu casamento, lute por ele, pegue as ferramentas da sua mão, entre em oração, e Deus vai fazer algo sobrenatural, e a sua casa vai cumprir com o propósito. Amém. Outra ferramenta poderosa, a palavra. Palavra de Deus, como Deus falou para Josué: ei, seja forte, seja corajoso. Eu creio que até para a palavra o cara tem que ser forte e corajoso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vem, muitas vezes ela tritura a nossa vida, ela acaba com o nosso eu, e ela nos transforma conforme a imagem e a semelhança do próprio Filho. E diz: não se aparte desse livro, antes medita nele de dia e de noite, e tenha o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Palavra, palavra, palavra. Palavra de Deus. O próprio Cristo fala a respeito dessa palavra em Mateus, acho que 6. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, a semelhança dele é como a semelhança de um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, que vieram os ventos, veio a tempestade e bateu com força contra aquela casa, mas aquela casa permaneceu firme. A construção da sua vida vai permanecer firme quando a palavra de Deus for o norte para você. O seu casamento vai permanecer firme e inabalável quando você ouvir a voz de Deus e praticar o que diz a palavra de Deus. Ao contrário disso, é tolice. É um homem que constrói a casa sobre areia, e vem o vento, vem a tempestade e dá com força contra aquela casa e destrói, e é grande a sua ruína. Mas nós não nascemos para a ruína, nós nascemos para a glória de Deus. Quem sabe a construção da sua vida até hoje tem sido motivo de zombaria. Quem sabe as pessoas olham para você e riem, mas você vai entrar num nível que não vai mais ser de zombaria em zombaria, vai ser de glória em glória, de glória em glória. As pessoas vão olhar a construção da sua vida e vão glorificar o teu Pai que está no céu. Porque você entendeu que você precisa ouvir e obedecer e praticar, que você precisa orar, meditar na palavra do Senhor, contemplar. Sabe o que é contemplar? É não a gente entrar num quarto, fechar a porta e começar a falar um monte de coisas para Deus, porque Deus não nos ouve por muito falar. Ele conhece nosso coração, Ele conhece o que tem dentro. De repente a gente está falando coisas grandes, mas por dentro só a podridão, e o que Ele quer é arrancar essa podridão. O que Ele quer é purificar a minha vida e purificar a tua vida. Diante dele não tem máscara que possa tapar a nossa fragilidade. E a gente precisa entrar no nível de contemplação. Contemplar como o profeta Isaías contemplou. Dá até medo de morrer. Ai de mim, que sou um homem que habito no meio de um povo que tem lábios impuros, e eu tenho os lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu estou perdido. É isso que precisa, a gente reconhecer que está perdido, e que nós contemplamos uma grandeza, uma excelência, e essa excelência vai fazer a diferença na nossa vida. Na mesma hora que a gente está pensando que Deus vai nos matar, Deus nos dá vida e escolhe para nós um propósito, nos dá uma direção. O próprio Deus fala para Isaías: a quem eu enviarei? Os lábios impuros não foram impedimento do propósito se cumprir, não. Mas ele teve que passar por um tempo de contemplação, e é isso que nós precisamos: contemplar o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Ferramentas necessárias para nós vencer nesses tempos. Jejum. Quando Cristo falou, e a gente comentou ontem aqui a respeito do jejum, que os discípulos de João e os fariseus foram questionar Jesus, e seus discípulos não estão jejuando. Ele disse: pode alguém que está ali prestes para a festa, sendo convidado junto com o noivo, fazer jejum? Não tem cabimento. Ele precisa desfrutar da presença, ele precisa desfrutar da festa. Mas vai ter um dia que o noivo vai ser tirado, aí sim jejuarão. E agora é uma ferramenta poderosa para a minha caminhada cristã, para a sua caminhada cristã.
jejuar, matar a nossa carne. O teu jejum não muda Deus, nunca vai mudar Deus, porque Deus não muda, Ele é imutável. Mas o jejum muda a gente, o jejum mata a nossa carnalidade, o jejum mata o velho homem que somos. A Bíblia fala, tem certas castas de demônios que não saem se não for por meio de jejum e de oração. Então quem sabe, a construção da nossa vida tem brechas, e esses demônios estão muitas vezes acabando com aquilo que está sendo construído, e essa construção não vai ser edificada se não for por meio de jejum e oração, porque os demônios não vão sair dali. O próprio Cristo falou, quando os discípulos foram lá para expulsar o demônio daquele garoto que não conseguiram, foi Ele que falou. Tem certas castas de demônios que não saem se não for por jejum e oração. E daí a gente pode pensar que o demônio estava só no menino. Não, o demônio estava influenciando a mente dos discípulos, que não tiveram discernimento que no nome de Jesus aquele demônio tinha que sair. Foram lá, não sei o que fizeram, mas não expulsaram. E Cristo expulsou. Nós precisamos de ferramenta. Você precisa de ferramenta para construir a sua vida da forma correta. Congregar é uma ferramenta. Estar aqui nesse ambiente é uma ferramenta. Às vezes a gente chega aqui acabado, destruído, querendo jogar a toalha, querendo desistir de tudo, e só pelo fato de estar aqui reunido com os irmãos, Deus começa a liberar a palavra, a gente começa a liberar a nossa voz para Deus em louvor e adoração, ainda que de repente a nossa alma diga que a gente não tem motivo, e a gente diz assim, descansa minha alma, se aquieta e eu vou louvar Ele. E nesses ambientes aqui é construído muitas coisas, porque Deus não te chamou para ser sozinho, ficar na tua casa, achando que você é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Por isso que precisamos nos reunir, por isso que precisamos congregar. E congregar é uma ferramenta poderosa para a construção da nossa caminhada cristã. E quando falo caminhada cristã, não tem dois Aguinaldo, existe só um Aguinaldo. A minha caminhada cristã envolve o meu casamento, envolve o meu trabalho, minha vida profissional, envolve o namoro que vocês têm, envolve tudo que vocês fazem. A gente não é dois, não tem dicotomia, somos um. Somos um. Precisamos congregar. E numa construção tem pilares, como eu falei do pilar feio que tinha lá no apartamento Patrick, que agora não está mais morando no apartamento. Na construção da nossa vida tem pilares. E pilares dão sustentação. Dão sustentação. Não tem como botar um telhado e achar que ele vai ficar firme se não tiver um pilar que sustente aquilo. Você pode ter o melhor projeto, mas se você não colocar os pilares ali, essa obra não vai permanecer, gente. Pilares da vida cristã, um dos pilares, fé. Fé. Meu casamento está arruinado, mas eu tenho fé que Deus vai modificar tudo isso. Eu estou me sentindo morto, mas eu tenho fé que o Espírito de Deus vai avivar. Eu estou sentindo que eu estou acabado, mas eu tenho fé para que Ele me devolva aquilo que Ele colocou na minha vida, que eu nem percebi que tinha. Ah, mas eu não estou vendo, nem é para você ver mesmo, porque senão não é fé. Fé é a certeza daquilo que a gente não está vendo, é a convicção daquilo que nós estamos ainda esperando. Fé é um pilar na construção da nossa vida, é um pilar na construção da nossa caminhada. Ah, tal pessoa falou que não vai dar certo, o outro falou que não vai dar certo, a minha esposa falou que não vai dar certo, o meu filho falou que não vai dar certo, mas eu tenho fé, porque Cristo falou, se Cristo falou vai dar certo. Eu não dependo do que as pessoas falam, eu dependo do que Ele falou. Quando Jesus foi tentado no deserto, o que Jesus falou para o diabo, não foi o João me falou, o Pedro me falou, foi, está escrito, e se está escrito, saiu da boca de Deus. Então é o tempo de a gente liberar, eu tenho fé, e se você não tem fé, clame Ele por fé, porque não é algo que Ele vai te dar, é algo que Ele já te deu, Ele só vai ativar, porque quando Ele te gerou, quando Ele criou, isso já estava dentro de você, Ele só ativa. Por isso que Ele fala de medidas de fé, Ele diz homens de pouca fé, Ele fala de fé do tamanho de uma semente de ervilha, é isso? Sim ou não? O que Ele fala? Amém, irmão? É pequeno aquilo ali, não é? É mínimo aquilo ali, mas faz um efeito violento na nossa vida. Então fé, nós precisamos ter fé. Outro pilar é a obediência. Adianta, a gente não tem fé que isso vai acontecer, eu tenho fé, mas a gente não obedece o que o Pai está falando. Até o próprio Cristo obedeceu. A Bíblia falou a respeito de uma obediência, de
uma obediência que ele aprendeu por meio do sofrimento. E muitas vezes a gente quer fugir do sofrimento, sendo que o sofrimento vai produzir em nós esse estilo de vida que houve também em Cristo Jesus. Obedecer, o pai falou: eu vou obedecer porque vai dar certo. A Bíblia disse: eu vou obedecer porque vai dar certo. O Espírito Santo disse: eu vou obedecer porque vai dar certo. Convicção é um pilar. Convicção é um pilar. Você foi lá no teu quarto, orou bem quietinho, não tinha ninguém junto contigo, e você começou a falar com Deus, e Deus começou a falar algumas coisas para você, e saiu fora do teu quarto, o mundo inteiro gritou para você: não, você está viajando, não é bem isso que vai acontecer. Não, eu estou convicto de que isso vai acontecer. Eu estou certo que o meu Redentor vive, e eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã. Esperança é um dos pilares. Por quanto tempo eu vou esperar? 1 dia, 2 dias, 10 anos, 20 anos, não importa, eu vou estar esperando. Por quanto tempo a gente vai esperar? Pelo tempo que for necessário. O nosso desejo é que a gente ore e que Deus faça agora, é que a gente ore na nossa casa e que Deus transforme agora. Mas se não acontecer agora, ainda assim a esperança vai estar viva dentro de nós. Vai estar viva dentro de nós. Outro pilar: santidade. O desejo de estar separado daquilo que Deus não concorda, o desejo de estar separado daquilo que não agrada o coração de Deus, o desejo de estar separado das coisas do mundo e que nos afastam do nosso Deus. Porque a Bíblia fala que Deus é santo, e Ele te atrai para perto dEle, para o juntinho dEle, para santificar a sua vida também. E nós precisamos caminhar em santidade. Se a gente acha que desagrada a Deus, não fazemos. Porque muitas vezes a gente não faz porque desagrada o outro. Não vou fazer isso para o irmão não ficar chateado. Não vou fazer isso para a irmã não ficar chateado. Não vou fazer isso para o meu amigo não ficar chateado. Mas a gente faz coisas que chateiam o coração de Deus, que desagradam o coração de Deus. E a gente tinha que ter um grito dentro de nós: importa agradar a Deus e não aos homens. Ainda que alguém se sinta ofendido com você, não faça isso para ofender. Mas ainda que alguém se sinta ofendido, não importa. Se está agradando a Deus, siga naquilo que agrada o coração de Deus. Produza a alegria do coração de Deus por ver um filho que se reconhece: estou sujo mesmo, eu preciso ser limpo, eu preciso de santidade. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que está limpo de mão e puro de coração. Isso não fala de nós, isso fala de Deus, porque só Ele pode fazer isso em nós. Mas o apresentar a nossa mão a Ele, isso é papel nosso, é responsabilidade nossa. É dizer: Pai, eu estou sujo mesmo, olha minhas mãos aqui, olha minhas mãos. E de repente a nossa mão pensa que está limpa porque a gente está servindo ao Senhor. A nossa mão toca um instrumento, a nossa mão balança um lenço, a nossa mão segura o microfone, e a gente acha que a gente está limpo de mão, mas o nosso coração não está puro. E a gente tem que dizer: Deus, eu quero prestar um serviço ao Senhor. Eu quero te servir, sim, Deus. Eu fui chamado para te servir. Não existe sentido na minha vida que não seja estar te servindo. Mas eu quero ter o meu coração puro. No meu coração pode estar existindo inveja, egoísmo. No nosso coração pode existir raiva, rancor, mágoa. E Ele quer tirar tudo isso para fora e colocar aquilo que precisa ser colocado dentro de nós. Fruto do Espírito. Com o Espírito vem o fruto, sem o Espírito não tem fruto. Sem o Espírito não tem fruto. Então é por meio do Espírito. Você tem o Espírito, o fruto vai estar dentro de você. E o melhor de tudo é que o fruto vai permanecer. Vai permanecer. Vai permanecer. Renúncia, renúncia. Quantos casamentos se acabando por falta de renúncia? Eu não renuncio, minha esposa não renuncia, e a gente fica brincando, um puxa a corda do lado, o outro puxa a corda do outro. Não, gente, não. A gente foi chamado para jogar essa corda fora e dar as mãos e correr num só propósito. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Sua guerra não é contra sua esposa, não é contra os seus filhos. A sua guerra é contra o diabo, é contra o inferno que quer acabar com as famílias. Então nós precisamos renunciar um pouco do nosso eu. Quer dizer, um pouco não, a gente precisa matar o nosso eu e fazer como Cristo fez. Ninguém tem o poder de tirar a minha vida, eu entrego. Por que é tão difícil para nós? Se Ele é o nosso modelo, Ele entregou a sua própria vida, nós precisamos entregar a nossa.
Não é que querem me matar, eu entrego a minha vida para que a minha vida morra e não reste mais nada desse Aguinaldo que não tem a ver com Deus, para que o Aguinaldo que Deus estabeleceu na eternidade se manifeste. Renúncia, renúncia, renúncia e perseverança. A Bíblia fala em Apocalipse a respeito de ao vencedor, aquele que permanece até o fim, que vai vencer. A perseverança é a arte de suportar os processos da vida pacientemente até que a vitória aconteça. Está difícil? Vou perseverar. Faz 5 dias que eu não consigo sorrir. Vou perseverar. O desânimo está tentando acometer a minha alma, as minhas forças. Ainda assim, eu vou perseverar. Porque eu sei que no momento certo, a vitória vai se estabelecer sobre a minha vida em nome de Jesus. A vitória vai se estabelecer sobre a tua vida em nome de Jesus. A vitória vai se estabelecer sobre o teu casamento em nome de Jesus. O amor vai estar de volta dentro da sua casa. Santo Espírito de Deus. E outro pilar que eu ia falar que é um pilar, mas que também é um fundamento, é o amor. Sabe por que é um fundamento? Porque a Bíblia fala que Deus é amor. Deus é amor. E 1 Coríntios fala que ainda que você possa fazer todas as coisas espetaculares que possam existir nessa vida, na nossa humanidade, diz, se não tiver amor, de nada adiantaria. Porque coisa mais preciosa, gente, não vai ter efeito, mas seria precioso que uma pessoa dá a vida por outra, ofereceu o seu corpo para ser queimado em favor de alguém, porque Cristo ofereceu a vida dele para ser sacrificada em favor de alguém. Mas ainda que você tenha essa capacidade, essa loucura de fazer isso, se não tiver amor, de nada adiantaria. Não adianta dar cesta básica, não adianta nem mesmo ministrar, não adianta cantar canções, não adianta nem mesmo pregar. Se não tiver amor, de nada me adianta. Então o amor é um fundamento para a nossa caminhada cristã. Não pode ficar fora da nossa vida o amor, porque Deus é amor. Eu não acredito que um casamento cumpra um propósito sem Deus, né? Não acredito, porque foi Ele que gerou, foi Ele que criou. Deixará o homem pai e mãe e iniciar uma mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Foi Ele que estabeleceu. Não tinha cartório, não tinha registro civil, não tinha ninguém, era Ele. E quem era a testemunha? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E quem estava se casando? Adão e Eva. O amor estava presente no casamento, e o amor ainda quer estar presente no nosso casamento. Aleluia, aleluia. Então eu não sei o que você tem construído, não sei como você está construindo, mas que você está construindo alguma coisa na sua vida, você está. A questão é como você está construindo. Como você está construindo? Como você está construindo? E agora eu quero falar de outro fundamento que não pode ficar de fora da construção da nossa vida, que é Yeshua, Cristo, Jesus, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o menino que se nos deu, mas que hoje venha soberano sobre todas as nações da terra. Ele não pode ficar de fora. Ele é a pedra angular, aquilo que nada vai se encaixar fora dele. Nada vai se encaixar fora dele, a pedra angular, a pedra principal da construção da nossa vida. É o Cristo, que Ele venha fazer parte e que Ele venha ser entronizado na construção da sua vida. E quando você chegar ao fim da sua vida, dessa vida terrena, quando você chegar ao fim dela, você possa cantar aquilo que o Patrick começou a falar aqui. Vai valer a pena, já valeu a pena, Pai, valeu a pena, meu Jesus, valeu a pena, Espírito Santo, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. A minha hora está chegando. Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Qual fé? A fé que eu vou estar com Ele por toda a eternidade. A fé que o Cristo que disse eu voltarei para vocês vai voltar. É essa fé. Guardei a fé que um dia nós estaremos com Ele sentado à mesa e Ele nos servindo. A
fé que o casamento vai acontecer, que a noiva vai ter um encontro com o noivo dos ares. A fé, mantenha a fé,